Vou chamar o pregador da noite, o pastor Diogo, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua esfera de adoração nessa noite? Um dia 2 homens foi chamado para um culto, para poder entregar adoração. E um foi aceito naquilo que o Senhor pediu, e o outro foi rejeitado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. O capítulo é de número 4. E o verso é... a partir do verso de número 1, vamos lá. Você está bem? Deus vai te pegar nessa noite. Hoje você precisa ouvir com o coração essa mensagem. É aquelas mensagens de coração para coração, mensagem de alinhamento, uma mensagem de restauração de altar. E Deus está insistindo esses dias sobre restauração de altar. Parece que Ele sabe das coisas, né? Parece que até Ele sabe sobre o futuro, sobre o tempo que nós estamos prestes a entrar. Se você acha que a sua vida está um caos, é porque você não tem noção do que virá pela frente. Não estou falando sobre a sua vida singular, não estou falando sobre a sua vida particular, mas falo sobre os eventos que estão prestes a acontecer, segundo as profecias a qual nós recebemos há muitos anos e nos últimos anos. É necessário nós estarmos com o nosso coração completamente empenhado ao Senhor, porque não é só sobre ambientes, não é só sobre o que eu sei, mas é sobre quanto eu estou disposto a me colocar na brecha para poder executar aquilo que o Senhor Ele colocou em nosso coração. Amém? Gênesis 4. Comecinho da Bíblia aí, amém? Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, e serei fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Disse Caim ao Senhor,
Verso número 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Vamos lá. Quando você acha que está ruim, pode piorar. Basta você não aceitar os tratamentos. Entenda que tudo aquilo que está desmoronando na sua vida, e o Senhor está alertando, Ele está dizendo, existe possibilidade de reforma. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo, existe possibilidade de recomeço. E eu sei que você tem andado meio desconfortável esses dias. Eu sei que você tem andado meio inquieto esses dias. Sabe, às vezes você olha assim e diz, Deus não está fazendo mais milagres. E você sabe que Deus está fazendo milagre, mas de alguma maneira você não consegue mais se adequar ao que Ele está pedindo a você. Então é mais fácil você neutralizar Deus. É mais fácil você neutralizar o ambiente, para você se suportar. Nessa noite, baixe suas armas. Deus não mudou. Deus não mudou. Você que pode, coloque a Bíblia no seu assento e coloque a mão no seu coração e derrame medidas. Levante sua voz em oração nesse momento. Ore por você. Vamos lá. Vamos precisar de mais essa noite. Deixa o ambiente te pegar nessa noite. Seja pego pelo ambiente nessa noite. No mesmo lugar que Caim foi rejeitado, Abel foi aceito. Ou seja, não é sobre apenas o ambiente, mas é sobre a sua disposição, é sobre o seu coração. Não é sobre apenas você chegar no lugar, mas é sobre você estar lá. Porque o culto, ele começa no coração. Não é sobre o capricho da adoração de Caim, ou não é sobre a qualidade da oferta de Abel, mas é sobre coração. É sobre fé. É sobre como você entra no ambiente, é sobre o que você quer receber no ambiente. Não é sobre fazer de qualquer maneira, mas é sobre aceitar o jeito que Deus está pedindo. Jesus, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor tenha total domínio, Pai amado. Que o Senhor possa entrar e ficar. Que o Senhor possa entrar, ficar e preparar uma mesa, Senhor. Que o Senhor possa ceiar juntamente conosco. Por favor, Senhor, fale aos nossos corações de maneira poderosa. No nome de Jesus, amém. Podem vos assentar. Vamos lá. Esses dias eu desisti de fazer pregação até chegar o horário do culto. Porque a gente monta 1, 2, 3 mensagens e Deus ele vai mudando. E hoje de manhã eu estava com o coração direcionado a uma mensagem, a qual seria uma mensagem de Santa Ceia. E agora quase no finalzinho da tarde Deus fala sobre atmosfera de adoração, Deus fala sobre identidade. E Deus começa a falar sobre identidades desmascaradas. O problema é às vezes quando as pessoas descobrem quem você é. Principalmente quando são pessoas que você admira ou que te admira. Porque tem pessoas que chegará na sua roda de amigos e você vai olhar para ela e vai dizer, eu não sou digno desta amizade. Tem pessoas que vai chegar para poder dividir com você ambiente, espaços, e vai ser talvez de lugares diferentes. Talvez vai ser de bairros diferentes. Talvez vai ser de condições diferentes. Talvez vai ser de linguagens diferentes. Às vezes vai ter um nível de honra tão grande com essa pessoa que você vai olhar, eu não consigo bancar a honra dessa pessoa. Eu não estou falando de valores financeiros, por favor, vem comigo. Estou falando sobre pessoas que ela tem a bondade no coração dela. Estou falando sobre pessoas que estão prontas sempre para poder ajudar. E pessoas que ajudam isso com louvor.
Porque uma ajuda que você faz e e prejudica sempre você, isso não é uma ajuda. Você é um fraco. Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade em dizer não. E você só conhece pessoas quando você diz não. É necessário, vamos lá? Vocês estão comigo? Porque a partir daquele momento que você diz não, você está falando sobre não entregar benefício a pessoas. E são dois extremos. Tem aquele que tem muita facilidade em dizer não, e tem outros que tem muita dificuldade em dizer não. E existe um equilíbrio. E o amor não está escancarado pelos que têm quantidade de dizer não. E o amor não está escancarado para aqueles que têm facilidade em dizer sim. Vamos lá. Porque às vezes você pode dizer um sim porque você não sabe dizer um não, mas você não faz aquilo com honraria. Você não faz aquilo com amor. De repente até na tua face tem algo ali que as pessoas olham como ele é bondoso, como ela é bondosa. Mas dentro do ser, você está indignado porque você não disse não, você tinha um compromisso, você desmarcou porque você não soube dizer não. Mas quando existe uma dualidade, quando existe um equilíbrio naquilo que você está fazendo, quando você entende o que você está fazendo, às vezes você nem poderia fazer, mas você fez porque veio uma palavra de Deus sobre o seu coração, porque veio uma paz no seu coração. Você não está nem entendendo porque você está fazendo, mas você sabe que existe um comando dos céus e você está fazendo por esse motivo. Porque nem todo sim que a gente vai dar a gente precisa entender, e nem todo não que a gente vai dar a gente não precisa entender, mas é sobre a sensibilidade do ambiente, é sobre a sensibilidade de ouvir Deus. É sobre a sensibilidade de você entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Às vezes Deus começa um tratamento na vida de alguém, e Deus fecha todas as portas na vida daquela pessoa. Começa a dar tudo errado, porque Deus quer voltar o coração daquela pessoa para Ele. Vamos lá. Deus quer salvar aquela pessoa dela mesma. Aí todas as torneiras estão fechadas. E Deus já te tratou a um certo ponto, e agora Deus liberou na sua vida um período de bênçãos, um período que você está correndo alegre, um período que você está entendendo que você está em crescimento. Aí você vai lá e pega e desvia a torneira para aquela pessoa que Deus está tratando. Você ajuda uma vez, beleza, veio a provisão. Só que agora você não está mais ajudando, você está bancando, vamos lá. Aí Deus fala, eu estou fechando todas as torneiras. Se é você que está sendo a fonte, também você precisará ser tocada nessa esfera. Você sabe quem é que amaldiçoa as pessoas? Quem amaldiçoa é Deus ou Satanás? Quem amaldiçoa é Deus. Ele diz lá no livro de de Êxodo, capítulo 20. Eu amaldiçoo até a 3ª e 4ª geração. Então nós precisamos entender. E também ele abençoa até 1000 gerações, sim. Então tem coisas que virá, porque o relógio, a balança de Deus, ela não é como a nossa. Ele vai travar coisas, ele vai travar lugares. Ele vai tocar em esferas que você não queria que ser tocadas. Porque ele precisa equalizar você para os dias ruins. Ele precisa equalizar você para o teu propósito. E a equalização é um processo, vamos lá. A equalização de Deus é um processo na nossa vida. Vamos lá. Eu fico observando que a Bíblia, ela poderia ser um livro perfeito sem mostrar as maldades daqueles homens a quais são levantados como uma voz profética. Se você parar para observar quem foi Enoque. Enoque foi o homem que foi transladado. Enoque foi o homem que foi levado aos céus. Foi o homem que pregou sobre o juízo de Deus. Foi o homem que deixou a marca dele registrada. Mas quem era o pai de Enoque? O pai de Enoque era o Caim. Quem é Caim? O primeiro homem nascido na Bíblia. Adão não foi nascido, Adão foi gerado, Eva foi gerada do próprio Deus, soprado nas narinas em um boneco de barro. Mas quando nós falamos do primeiro homem que foi nascido, nós estamos falando de um homicida, de um fraternicida, aquele que executou o seu próprio irmão. E quando nós paramos para ver a história de Caim e Abel, sempre nós temos uma ideologia de um conto infantil, sobre uma briga de dois irmãos. Mas quando nós paramos para ver afinco, quando nós paramos para ver o contexto, quando nós paramos para ver a real história, nós precisamos parar tudo e fazer uma análise no nosso coração. Precisamos saber se nós carregamos a esfera e a atmosfera de Caim, ou a esfera e a atmosfera de Abel.
Precisamos saber como é, quando nós recebemos os nãos da vida, quando nós não entendemos algumas coisas, como é que nós levamos à frente as coisas. Se nós fazemos de qualquer maneira, se nós fazemos no nosso tempo, se nós fazemos birra, se nós batemos o pé, se nós punimos a Deus. Vamos lá. Tem pessoas que têm um ministério lindo e parou de executar o seu ministério só porque Deus não atendeu alguma parte da vida dela, só porque Deus não está fazendo algo exclusivo ou específico que ela quer. Então ela trava o ministério e diz que é um tempo de tratamento. Tratamento posto por ela, na verdade não está sendo tratamento, está sendo um tempo punitivo. Deus, eu estou te punindo. Ela não vai ter coragem de falar isso, porque as pessoas são hipócritas. As pessoas confessam com os lábios que amam a Deus, mas na alma obscura, no espírito nebuloso delas, elas estão distantes de Deus. Quem olhava naquele dia, Caim e Abel, todos dois devotos, todos dois obedientes, colocando oferta, não conseguia entender que por trás daquilo tinha algo que Deus não estava aceitando. Porque não é só sobre a oferta, Deus rejeitou a oferta e também rejeitou Caim. Vamos lá. Mas a rejeição da oferta e a rejeição, vamos lá, e a rejeição da pessoa não quer dizer que você vai parar de ser abençoado, apesar que aqui ainda não tinha uma promessa. Vamos lá. Porque tem coisas que Deus diz: traga-me e prova-me se eu não derramarei bênção sem medida na tua vida. Ele não está dizendo que você tem que ser cristão, ele não está dizendo que você tem que ser fiel a Deus, fiel às pessoas que você convive. Existe uma promessa em cima disso. Vamos lá, vocês estão comigo? Mas também não quer dizer que você está sendo aceito. Porque quando nós paramos para observar, nós precisamos olhar de maneira detalhada o que Deus está falando sempre na Bíblia. Adão e Eva, eles estavam em um mundo perfeito, sem pecado, sem dores. Mas a partir do momento que eles são expulsos do jardim, ele gera um filho. Eva gera um filho e a Bíblia diz que esse filho, ele é dado o nome de auxiliado pelo Senhor. Aquele que o Senhor deu, presente de Deus. Ela olha para ele e diz: sabe por que existiu uma promessa lá na Bíblia, no livro de Gênesis 3,15? Dizendo assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que promessa é essa aqui? Deus está dizendo, está dando uma mensagem para Satanás e para Eva. Está dizendo para Satanás que através do filho de Eva nasceria um homem que pisaria na cabeça da serpente, dizendo que o mataria, dizendo que não o mataria, dizendo que daria um tetelestai. Ele seria julgado. Então Eva, quando entende aquilo, às vezes você recebe uma promessa, vamos lá. Às vezes você recebe uma promessa e você acha que a promessa acontecerá nos próximos dias. Então Eva agora, ela falou: eu terei um filho. E quando Caim nasce, ela diz: eis aí o Redentor, eis aí o Salvador do mundo, eis aí aquele que vai salvar eu e meu marido que pecamos. Agora eu imagino o jeito que Caim foi criado. Eu imagino o jeito que Caim, ele foi bajulado por Eva, vamos lá. Eu imagino o jeito que ele pedia as coisas e tudo era feito no tempo dele. Porque existia uma promessa sobre ele. A Bíblia diz que quando Abel nasce, ele recebe o nome de algo esporádico. Ele recebe o nome daquele que é como um fôlego. Ou seja, aquele que passa rápido. E querendo ou não, ela deu um destino profético para o filho dela, porque realmente ele passou um curto período de tempo na terra. Porque ele foi executado pelo próprio irmão. Você está conseguindo entender a equivalência das coisas? Tem pessoas que teve um péssimo pai. Um pai que era extremamente agressivo. Uma mãe que era extremamente sem palavras de carinho, sem palavras de elogio. Porque se você parar para observar, o pessoal da década de 70, 80, 90, era um pessoal que os pais não tinham costume de falar eu te amo. Os pais não tinham
costume de colocar no colo, porque ele achava que se aquilo fosse liberado, os filhos se tornariam vagabundos, se tornariam pessoas sem hombridade, mulheres vadias. Então, é assim que foram gerados. Vamos lá. Pelo menos é que os estudos falam. Então, quando foi entrando a nova geração de 2000, elas viram essa deficiência. Isso elas fizeram demais para com os filhos. Meu bebezinho, meu amorzinho, meu benzinho, meu neném. E a gente está agora no ano de 2025, a gente vê as crianças dessa época, elas fazem coisas que os pais se tornam escravos, servos. Ela pede uma coisa e o pai tem que fazer, porque ela acha que a mãe não fez aquilo para ela, e por isso que ela é essa pessoa mal amada hoje. Por isso que ela é essa pessoa problemática hoje. Só que existe um equilíbrio para tudo. Vocês estão comigo? Pergunta para a pessoa do lado, você é alguém equilibrado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, por favor. A nossa geração, ela se tornou homens estranhos. Homens que fazem sexo com as mulheres e amam as mães. Vamos lá. Meu amor não é dessa mulher, meu amor é da minha mãe. Porque eles não querem mais agora casar. Como é? Mais fácil agora. Eu tenho uma mãe que me entrega tudo e me dá tudo que eu posso. Eu não preciso alugar uma casa, não preciso comprar uma casa para mim. Eu vou lá na casa da mulher ou no motel, faço sexo, e quando eu chegar em casa, eu tenho as minhas coisas lavadas e um prato de comida. E ainda eu trabalho e posso comprar um carro do ano com um jogão de roda. Posso ter os melhores tênis da Nike. Você acha que eu vou me casar com alguém? Vamos lá, vocês estão comigo? Esta é a geração que nós estamos vendo. A geração TikTok, a geração Instagram. A geração onde que, comprovado que, pelo que está acontecendo nos próximos anos, não terá motorista de ônibus nem caminhões, porque essa geração não quer tirar a habilitação. A geração do Uber. A geração do 99. A geração que não consegue ouvir um não de um instrutor da autoescola. Vamos lá. Fica irritado, não gostei, muda. Meu Deus do céu. A geração que os pais levam os filhos para fazer uma entrevista de trabalho e fica torcendo para que dê errado, para ter o queridinho em casa. Vamos lá. A geração que não consegue deixar os filhos na creche, porque acha que as professoras não amam os filhos dela e fará mal, ao ponto de ter que abrir mão de empresas, abrir mão de lugares. O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com o nosso amor, o amor de verdade, não esse excesso de medo, esse excesso de cuidado, que na verdade não é um cuidado, é um narcisismo. Na verdade é um dom, uma manipulação de querer ter alguém ao menos que vai passar o resto da vida com ele. Vocês estão comigo, gente? Ô, mensagem light, hein? Misericórdia. Olhe pelo pregador, fala: Deus, eu amo esse cara aí, viu? Não tem nada a ver com essa mensagem. A mensagem vem de Deus e a gente transmite. Vamos embora. Então a gente vê uma Eva que tem essa identidade. A gente vê uma Eva que criou o filho dela. Agora eu estou falando, tá bom, gente? Vamos lá, uma conjectura. Eu vejo esses sinais sendo traçados na vida de um Caim. Eu vejo esses sinais sendo evoluídos na vida de um Caim. Um Caim que é como um vapor, um Caim que é como um fôlego, que logo se passa. Algo profético foi lançado na vida deles, vamos lá. A gente vê um contraste, são dois ali, um é agricultor e o outro é cuidador de ovelhas. Um planta e o outro cuida das ovelhas. Só que as ofertas eles aprenderam como tinha que ser. Porque quem ensinou para Adão como tinha que ser as ofertas foi o próprio Deus. E isso não tinha sido estabelecido, ainda não tinha acontecido a lei mosaica. Ainda não tinha dado os ensinamentos do livro de Levítico. Mas Deus já estava dizendo a Adão: este é o protocolo, lá no livro, aqui no capítulo 3, verso 21. Quando é criada a primeira veste de Adão e Eva com pele de animais, Deus estava dizendo: olha,
a morte vai ter que entrar agora, porque já estava simbolizando o Cordeiro perfeito que viria, chamado Jesus. Já estava simbolizando o próprio Filho de Deus que morreria. Vamos lá. Toda vez que Deus descia no jardim para conversar com Adão e Eva, quem era? Era o próprio Jesus. Porque a Deus ninguém nunca viu. Toda vez que fala sobre Deus conversar com alguém no jardim, toda vez que fala sobre Deus conversar com alguém no Velho Testamento, está falando sobre Jesus. Ou seja, nada mais, nada menos que o próprio Jesus estava conversando com eles, dizendo: eu morrerei, chegará o tempo que eu morrerei. Eu terei que passar um processo onde eu deixarei a minha deidade, passarei pelo ventre apertado de uma mulher. E servirei, passarei todas as fases, andarei, minhas fraldas terá que ser trocadas, serei um bebê, serei uma criança, um adolescente, um jovem e um homem, e morrerei, ressuscitarei e darei de novo vocês um destino profético, darei de novo vocês um relacionamento, conseguirei fazer aquilo que vocês não conseguem vencer. O que é? É vencer a si próprio. Você não consegue vencer os seus problemas, o seu defeito sozinho. Se você conseguisse vencer seus problemas e seu defeito sozinho, Jesus não precisaria morrer por você, entenda isso. É por isso que um psicólogo, é por isso que um psicanalista, é por isso que um psiquiatra não pode dar destino a ninguém. É por isso que um pastor, é por isso que um pai de santo, é por isso que um guru não pode dar destinos a ninguém. É só Deus. Nós ensinamos, nós falamos, mas é Deus que dá destino. É por isso que você não pode se apoiar a homens. Vamos lá. Vocês estão comigo? Naquele tempo, a oferta que era levada no altar, ela falava sobre relacionamento com Deus. Naquele momento que era entregue a oferta ali, estava falando exatamente como a pessoa estava espiritualmente. Ou seja, naquele momento Deus estava dizendo: eu aceito. Ou naquele momento Deus estava dizendo: eu rejeito. Você entra nesse culto, você consegue entregar uma oferta de adoração ao Senhor? Não seja medíocre pensando em dinheiro, por favor. Quando falamos de oferta, nós falamos de adoração. Estamos falando de entregar, de conseguir entrar no ambiente e adorá-lo. Ou você vem no culto para ser adorado? O que é vir no culto para ser adorado? É aquele que espera que alguém vai abraçá-lo e liberar uma palavra profética. Porque durante o louvor é o momento que você tem que entrar no ambiente. Durante o louvor, durante a mensagem, você está aqui ouvindo, você tem que entregar algo ao Senhor, porque de nós sai adoração. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, a partir do momento que nós estamos aplaudindo, a partir do momento que nós estamos movendo os nossos lábios, a partir do momento que nós estamos fechando os nossos olhos, nós estamos entregando essa adoração no altar do Senhor. É por isso que não pode fazer de qualquer maneira. Quando nós olhamos um Caim, um Abel, nós achamos que o problema está na gordura do animal. Nós achamos que o problema está porque ele entregou algumas frutas, legumes. Não é sobre como foi entregue a adoração, mas é sobre como estava o coração. É por isso que a gente vê Jesus fazendo uma análise de oferta. Alguém que entregou um grande saquetel de dinheiro e Jesus não aceitou a oferta dele, mas uma mulher que entregou apenas 2 moedas ou 1 moeda, não lembro agora, o Senhor aceitou, dizendo que foi a maior oferta entregue ali, porque não é sobre quantia, é sobre qualidade. E não é sobre se você chorou ou se você sorriu na hora da adoração. Não é sobre se você deu glória, aleluia, mas é sobre como está o seu coração. Não é sobre performance. Não é sobre se a pregação foi pulando, foi com a voz alta ou com a voz baixa, mas é sobre o que foi emanado, é sobre o que alcançou os corações, é sobre o que foi derramado. Porque eu posso vir para o culto e chorar, mas não é um choro de adoração, mas um choro dos problemas que eu estou passando na vida. E durante esse ambiente de culto, as coisas ficam mais sensíveis. A adoração tem cores. A adoração tem cheiro. A adoração tem palavras. A adoração tem movimentos. A adoração tem vibrações. A adoração move coisas. A adoração gera cura. A adoração gera transformação. Adoração gera quebrantamento, adoração gera DNA novo, adoração tem cheiro, eu repito.
E quando você chega nesse ambiente, existe um virar de chave completamente diferente. Mas como agora Adão e Eva estavam em um ambiente perfeito e não precisavam entregar adoração. A adoração deles era todo dia, no final da tarde, esperar Jesus e conversar com Ele, dançar com Ele, fazer perguntas a Ele. Vamos lá. Mas a adoração de Caim e Abel era diferente. Agora era um mundo com frustrações, era um mundo com trabalho. Era um mundo com defraudação, era um mundo com competição. Era um mundo de individualidade. É como nós estamos hoje. Vocês estão comigo? Ou seja, Caim e Abel sabia que tinha que levar oferta ao Senhor. E a minha pergunta para você é: o que você tem levado ao Senhor como adoração? Eu vou ser incisivo em falar para você nesse momento que 80% do seu problema está na esfera da adoração. Porque nós somos feitos para adorar. Nós somos seres criados para adorar. Ou seja, seu problema está na sua adoração. Você não adora só o Senhor, você é um ser adorador. Ou seja, uma faca, ela foi feita para matar? Uma faca de cortar pão foi feita para matar? Sim ou não? Não, ela foi feita para cortar pão. Mas ela pode ser usada como uma arma branca. Uma pedra foi feita para fazer um homicídio? Não, uma pedra não. A pedra é um objeto inanimado, tem a sua função na natureza. Vamos lá. Agora explicando você foi feito para adorar. Se você não adora o Senhor, você pode estar adorando um filho, você pode estar adorando um pai, você pode estar adorando uma namorada, você pode estar adorando um namorado, você pode estar adorando um problema, você pode estar adorando um bem material. Você foi feito para adorar e ponto, acabou. Agora, quando você entende isso, você entende o que é adoração ao Senhor. E adoração ao Senhor não é só sobre você levantar a mão no culto. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa que seja para Deus. Ou seja, quando Caim e Abel estavam no trabalho, era uma forma de adoração. Quando Caim estava cultivando, ele estava adorando ao Senhor. Quando Abel estava cuidando do rebanho, ele estava adorando ao Senhor. Você consegue entender? Quando você está movimentando aquelas máquinas na fábrica, você está adorando ao Senhor. Quando você está vendendo algo, você está adorando ao Senhor. É por isso que tudo é sobre adoração. Vamos lá, precisamos entender isso. Tem uma música antiga de Cassiane, se não for dela é da Lauriette. Meus dons e talentos são seus, Cassiane. Quando você entende isso, rapaz, ninguém te supera naquilo que você faz. Ninguém te supera. Não é porque você é o melhor, mas é porque você está dando o melhor para Deus. Vamos lá. A W. Toze disse que a maior ambição dele era ser o homem que mais adorou a Deus na geração dele. Leonardo Ravenhill disse que a maior ambição dele era estar na lista dos 10 mais procurados por Satanás. Eu não sei como é que você entende tudo isso, eu não sei como é que você se identifica no meio disso tudo, mas é necessário você entender que algumas coisas precisam ser mudadas. A gente vê um Caim, um Abel trazendo uma oferta com zelo. Trazer a gordura quer dizer que dava trabalho tirar o melhor, tirar a gordura e levar para colocar no altar. Aí você vê um Caim completamente desajeitado, entristecido, frustrado, pegando ali talvez algumas frutas e falando: hoje eu não vou levar nem um animal necessário. Por quê? Se ele sabia que tinha que ser feito uma oferta com carneiro, uma oferta com cordeiro, e ele tinha, porque ele era um cuidador da lavoura,
Ele tinha que pedir a Caim, e talvez ele não tivesse bem com Caim, estou conjecturando agora. Ou talvez tivesse que comprar com Caim, ele não estava com disposição a pagar. Ele falou, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha maneira. Talvez aquele dia que ele falou, hoje eu não vou nem lá levar a adoração. Quantas pessoas estão assim? Hoje eu vou na igreja por ir, porque eu não estou bem. Hoje eu vou na igreja porque se eu faltar hoje, eu vou faltar também e vai começar a atrasar tudo. É necessário você servir de corpo, alma e espírito. É necessário você educar o teu corpo, educar a tua alma, educar o teu espírito. É necessário ele entender que não existe mais uma negociação por aquilo que você carrega. Deus, ele não rejeitou apenas a oferta, ele rejeitou a oferta e rejeitou também Caim. O que Deus agradou de Abel não foi sobre a oferta, mas sim sobre a fé dele. É Hebreus 11, vamos lá, Hebreus 11, verso de número 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Ou seja, o que agradou o coração de Deus foi a fé. O que agradou o coração de Deus foi como ele estava acreditando naquilo que ele estava levando ao altar. Foi como ele entregou aquilo diante do altar. A oferta que Deus rejeitou de Caim não foi de forma arbitrária, porque os dois sabiam exatamente o que precisava ser entregue. Os dois sabiam exatamente o que Deus queria. Eu vejo um Caim rebelde querendo punir alguém. Eu vejo um Caim que está completamente frustrado, está dizendo, eu vou punir alguém, quem será? Será aquele que está à minha volta? Será o meu irmão? Será Deus? Vamos lá. Quem você está punindo ultimamente por causa das suas frustrações? Tem pessoas amarguradas em casa. Um janta em um horário, outro janta em outro, não tem mais mesa. Porque está bloqueado. Está rejeitando. Está punindo. Para falar com uma pessoa é um pedaço de cavalo. Ou um pedaço de mula. Vamos lá, vocês estão comigo? Está punindo. No íntimo dela existe uma canção de punição. No trabalho chega com um bicão desse tamanho assim, ó. Não fale comigo, estou na bad. Aí os filhos pequenos às vezes não entendem, porque acham que o problema é com eles. Aí o esposo faz de tudo para poder agradar, porque acha que o problema é com ele. A esposa faz de tudo para poder agradar, porque acha que o problema é com ela. Daquela esfera diabólica dentro de casa, no trabalho. Tudo dá errado, o carro quebra aí, um fica doente, o bicho vai atropelado. Porque tudo que Satanás quer é uma brecha. Satanás não precisa de porta, ele precisa de brechas. E o caos está implantado. Vamos lá, vocês estão comigo? O que vocês estão fazendo com a família de vocês? O que vocês estão fazendo com o ministério de vocês? O que você está fazendo com a sua vida? Vamos lá. Caim fez de qualquer jeito. Pessoas estão dizendo, vou na igreja e nada muda, porque está vindo de qualquer jeito. Pessoas que são, vamos lá, às vezes dizimista fiel e a vida está tudo atrasada financeiramente. Está fazendo de qualquer jeito.
Pessoas que estão lá no trabalho todo dia, não falta um dia, mas vai para o trabalho de qualquer jeito. Porque você não recebeu aquela promoção e você está punindo a empresa. Porque você não recebeu aquela mudança de horário e você está punindo a empresa. A quem você está punindo ultimamente? Eu te pergunto. A quem você está punindo ultimamente? Ressignifique algumas coisas no teu coração, nos teus olhos. Tua vida não está tão complicada quanto você acha que está. Mas ela está complicando pelo bocado de motivos que você está dando. Você está complicando a coisas que estavam fáceis de ser resolvidas. Era para você ter colocado Deus desde o primeiro dia do problema. E você não quer se submeter porque de alguma maneira você está punindo Ele. Você não tem coragem de falar isso para Ele porque você é covarde. Mas o seu subconsciente sabe o que você está fazendo. Os anjos sabem o que você está fazendo. Os demônios sabem o que você está fazendo. E tem alguém usando a sua energia. Tem alguém trabalhando com você. E não é Deus. Vocês estão comigo? Você é melhor do que isso. Deus, Ele colocou o Espírito dentro dele. O Espírito dele dentro de você. Caim, em si mesmo, ele estava afastado de Deus. Eu vou lá entregar essa oferta. Mas ele não vai nem perceber, porque tudo que ele quer é essa oferta. Se ele quer a oferta, eu vou entregar a oferta. Deus nunca quis a oferta. Deus, Ele queria um combo. Coração mais oferta. Por que Deus quer adoração? Porque tudo que você adora, você fica parecido. Se você adora o seu cônjuge, você vai se tornar um ciumento, uma ciumenta. Vamos lá. Se você adora o seu trabalho, você vai se tornar um legalista. Se você adora dinheiro, você vai se tornar um avarento. Se você adora curtir, você vai se tornar alguém desordenado. Porque você vai viver de forma desordeira. E aí tem os reflexos da vida. Começa hoje no copo de cerveja, amanhã em um copo de uísque. Depois você precisa de drogas. Amanhã tem uma Cracolândia esperando. As pessoas não acordaram e disseram, eu vou morar na Cracolândia. Não, existiu passos. Pessoas adoraram a curtição. E isso trouxe a elas aquela realidade. Pessoas tentaram fugir do sofrimento da vida em uma baforada, em um baseado, algo assim. E tem uma Cracolândia esperando elas. A quem você está punindo? Eu te pergunto nessa noite. Vamos lá. A gente vê um Caim. Já estou encerrando. Vamos lá. A gente vê um Caim. Depois de entregar a oferta, eu vejo o Senhor vindo pegar aquela oferta. Vamos agora conjecturar, talvez como Elias, quando ele colocou ali em cima do altar, e aquela oferta foi consumida. A gente vê a oferta, Abel fazendo isso, e a oferta sendo consumida. Agora a gente vê um Caim colocando a oferta lá, e Deus rejeitando. A gente vê um Caim saindo frustrado de dentro do lugar de adoração. E o que? O seu semblante está caído. E Deus diz, ei, o que está acontecendo com você? O que está aí no seu coração? Por que você está com o seu semblante caído? Por que você está entristecido? Se procederes bem, certamente serás aceito. Mas o pecado está querendo conquistá-lo. E você foi feito para dominar o pecado. Cuidado com as suas orações, Deus mostra quem eu sou. Deus revela quem eu sou. Cuidado com as suas orações, Deus. Eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Deus vai começar a fazer o quê? Uma revelação de identidade. Pessoas vão saber quem você é. E quando as pessoas descobrirem quem você é, como você reagirá? Quando Deus revelar a sua identidade, como você reagirá no meio disso tudo? Você vai respirar e vai dizer, não, eu preciso mudar, eu preciso tratar isso aqui, eu preciso consertar isso aqui, eu preciso de ajuda nessa área. Ou você vai querer matar essas pessoas.
Aqui Caim matou literalmente, talvez com a pedra, talvez com um cutelo, talvez, sei lá qual foi a arma que Caim usou. Mas tem pessoas hoje apenas matando, desabilitando pessoas, desabilitando amigos, desabilitando familiares, porque descobriram quem ela era. Então agora, eu sou assim, esse é o meu problema, eu não vou mudar, eu prefiro que você fique do outro lado do muro. Eu estou matando o nosso relacionamento, eu estou matando a nossa amizade, eu estou matando a nossa intimidade. Vamos lá, vocês estão comigo? Como está o teu relacionamento com os teus pais? Está natural ou está só suportando? Como está o relacionamento com os teus filhos? Como está o relacionamento com os teus amigos? Como está o relacionamento com o teu cônjuge? Vamos lá. Tem adoração naquela mesa? Tem adoração naquela casa em família? Um tempo eu tive que tratar um casal que chegava na igreja, era de mãos dadas, era beijo na testa, era aquele negócio, aquele negócio de Hollywood que você olhava assim, você ia invejar. Mas quando entrava dentro do carro, batia até na mão, solta, tira. Não. Em casa era malmente. Cadê a toalha? Tá não sei aonde. Ah, você não sabe fazer não? Era aquele negócio. E um dia estava rolando um fight lá, e eu pega para cá, um puxa o cabelo, a filha foi e ligou, pastor, vem ajudar. Cheguei lá, eu era pastor novo, tinha pouco tempo de pastor, mas rapaz, falei, que treta. Vocês são perfeitos, era um casal perfeito, como assim? Não, pastor, tem 5 anos que nós não dormimos no mesmo lugar e não sei o que. Foi aflorando aquilo. Na época foi resolvido. Não sei como estão hoje. Porque pessoas têm esses mascaramentos. Pessoas têm essa necessidade de ser aprovado por pessoas. Pessoas têm necessidade de ser bem vistos. Mas a partir do momento que você fala, Senhor, trata o meu orgulho. Senhor, quebra todas as formas, minhas armas de ofensas. Eu quero ser parecido contigo, eu quero te adorar. Nós cantamos música aqui, nós levantamos a mão e tem música que fala, Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, se possível, me mate agora. Nós cantamos isso aqui na igreja. Aí quando Deus começa a revelar a sua identidade de Caim, aí começa, você vê um Caim, depois que ele mata o irmão, ele diz que a punição dele foi forte demais. Ele não fala, Senhor, eu pequei, mas ele diz, o Senhor está sendo cruel comigo. Eu sou apenas uma vítima da sociedade. Era apenas para tomar uma cervejinha. Vocês estão comigo? Ah, eu sou assim porque o meu pai e a minha mãe. Eu sou assim porque... eu sou... vamos lá. Eu não quero ser cruel com você. Mas você é assim porque você é covarde. Você não tem coragem de se enfrentar. Você é assim porque você vive um personagem, nem você está mais aguentando. Você está desconfortável. Qualquer hora você vai explodir, você vai perder tudo, porque você está fazendo sempre da forma errada. Você vai jogar tudo para o alto, quando na verdade era para estar tudo bem equalizado, era para estar tudo bem certinho, porque o Senhor está dizendo, não é de hoje não, seu semblante está caído, não é de hoje que Deus está dizendo não, o pecado jaz à porta, você já pecou, mas eu ainda quero te perdoar, você já matou seu irmão, você já matou a sua família, você já se matou. Dura essa mensagem, dura. Falo para vocês. Mas é necessário você despertar nessa noite. É necessário você acordar. Deus, Ele quer trabalhar. Deus, Ele quer aceitar a tua oferta. Abel nunca foi o queridinho.
Abel nunca foi o queridinho, não é sobre ser o queridinho de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Abel resolveu ser verdadeiro, Abel resolveu ser justo, Abel resolveu amar, Abel resolveu se submeter, Abel resolveu receber a identidade que Deus deu a ele. E por que essa relutância de identidade? Porque continuar andando tão aprisionado nos seus próprios conceitos? Porque andar tão aprisionado nos seus próprios ferimentos? Porque andar tão aprisionado naquilo que fizeram mal para você? Um dia libere essas pessoas, libere esse ato. Aceita a história que Deus escreveu para você. Aceita a história que Deus escreveu para você. Seja livre, por favor. Você não precisa continuar com esse fardo. Você não precisa continuar com esse peso. Vamos lá. Vou encerrar aqui. A gente vê com o semblante caído e pesado de Abel, de Caim. A gente vê dois fatores importantes para a gente encerrar. Primeiro o orgulho dele foi revelado e houve uma falta de humildade. A ira e o ressentimento pegou ele de um jeito que ele começou a sentir dó dele mesmo. Porque Deus rejeitou a minha oferta, porque Deus rejeitou o meu louvor. Hoje eu vim cansado, mas eu vim. Eu não estava legal hoje, mas eu vim, mas eu estava disposto. Você consegue entender? Deus não é como seus pais que você dá um somebody love e engana eles, porque Deus ele não ouve as tuas palavras. Deus ele ouve o teu coração. A Bíblia diz que o homem ele vê segundo a aparência, mas Deus ele olha o coração. A adoração, quando nós cantamos, é por isso que eu não tenho medo de cantar tão feio. Sabe por quê? Porque Deus não ouve quando nós estamos cantando. Quando nós estamos cantando, é uma fumaça que sobe às narinas dele. E quando está subindo, fedendo, não tem como ele aceitar. Ele tem que rejeitar. Nosso bater de palma não é um som que vai ao ouvido dele. Não. É uma fumaça. É nesse ambiente que ele se encontra, é nesse ambiente que ele está. Vamos lá. Ele projetou no coração dele uma fúria. A raiva, o orgulho, as feridas de Caim estavam imperando no coração dele. Ele estava lá completamente orgulhoso, ele estava lá completamente magoado, ofendido. A identidade dele tinha sido revelada. As pessoas falaram o que achava dele. Vamos lá, você consegue entender? Se as pessoas não tiverem coragem de falar para você o que elas acham de você, ela falará para o amigo mais próximo. E de alguma forma vai chegar a você. E quando chegar a você, você vai entender o seu nível de maturidade. Você vai entender quanto você está disposto a mudar. Porque você achou que você passava para as pessoas uma imagem de um bom amigo, uma imagem de um bom ouvinte, uma imagem de um bom conselheiro. Mas no fundo as pessoas conhecem. No fundo as pessoas vão convivendo. Elas podem até fingir que não estão vendo, mas elas estão vendo. E aí, o que você vai fazer? Quando você souber que as pessoas sabem quem você é. Você vai se ofender e dizer, não, eu não sou assim não. Não tem nada a ver. Eu vou me afastar dessa pessoa que achei que era meu amigo. Quantos amigos você tem na mão? Com os dedos contados. Isso revela muito seu nível de maturidade. Não é possível que essa terra com tantos milhões de pessoas só tenha pessoa ruim. Não é possível que Deus traçou caminhos para você conhecer pessoas e Deus só colocou pessoas ruins para poder atravessar o seu caminho. Isso mostra muito seu nível de maturidade. Isso mostra muito quem você é de fato.
Isso mostra muito o tamanho do teu coração. Tem pessoas que não conseguem ter uma amizade por mais de 6 meses. Tem pessoas que não conseguem ter uma amizade por mais de 5, 10 anos. Porque são fracas, imaturas, calculistas e possuidoras. Tem pessoas que não conseguem superar a perda dos pais quando eles morrem, porque eram os únicos que suportavam. Porque o amor é incondicional dos pais. Aí hoje, olha, ninguém me ama como meu pai me amava, como minha mãe. Sim. Mas quanto de saúde você arrancou deles com esse comportamento seu? Que está fazendo, repetindo o mesmo com o esposo, com a esposa. Repetindo o mesmo com os filhos. Igreja, eu acredito que eu começaria a pregar agora, que seria o ápice da mensagem. Mas Deus desviou a mensagem completamente para um fluxo diferente. Sobre o nível de ofensa e de punição. É necessário você amadurecer. Essa é aquela mensagem que você sai na bad. Alguém me disse um dia que avivamento não é a tampa da panela voando, mas é o fundo da panela caindo. Mensagem boa não é aquela que você sai alegre com você mesmo, sentindo vencedor. Sai parecendo um super saiyajin dessa igreja. Vem capeta, vem, vem. Mas a mensagem boa é aquela que você sai triste com você mesmo. E infelizmente triste com o pregador. Vamos lá. Mas acima de tudo isso, coloque teu coração em Deus. Se Deus trouxe essa mensagem é porque Ele está falando sobre um tempo de resgate. Se Deus está trazendo essa mensagem é sobre um dia de reparação de altar. É sobre você aliviar a carga dentro da sua casa. É sobre você aliviar a tua expressão. É sobre você tirar esse peso que parece uma sinusite que está aí sobre as suas sobrancelhas. Esse peso que está aí na sua fronte. E ela circula, vai para a cabeça, volta lá no fundo, vai no córtex sensorial, vai no lóbulo frontal e ela circula por toda a sua cabeça, desce e se aloja na coluna, ela se aloja no nervo ciático. Vai para o coração e dá algumas palpitações, se aloja em pulmões. Nem é de um ortopedista novo, de um médico novo que você precisa. É de aliviar a tensão. É não deixar Satanás roubar. Não deixa Satanás roubar a sua celebração. Aquele trabalho que você tanto sonhou, tirou paz de tanta gente para conseguir. Aquela família, aquela casa que deu tanto trabalho. Celebre e viva. Os ambientes. Celebre e viva. Respire. A vida não está fácil, tem frustração, mas nós temos o Senhor Jesus. Nós temos uns aos outros e isso é suficiente. Nós se amolamos, nós se amoldamos. A Bíblia diz que com um ferro se afia o outro. Vamos lá, vai ter, não estou falando de ter uma vida perfeita, sempre sem ter discussões. Não estou falando de uma família de conto de fada que não tem problemas, mas é sobre resolvê-los, é sobre solucionar, é sobre correr juntos. É sobre parar de correr pelo seu egoísmo, pelo teu jeito, pela tua vontade, mas é querer mudar também pelo outro. É abrir mão pelo outro. É fazer um pouquinho mais. É quebrar o egoísmo, quebrar o orgulho e deixar o amor entrar no coração. A paz vai voltar na casa. Mas enquanto a paz não tiver, vai ter que ter a guerra da transformação, a batalha da mudança. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Você que pode, se coloque de pé. Jesus, Ele te ama demais. É por isso que Ele está trazendo esse nível, esse dia de mensagem. Vamos lá.